Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 4 de fevereiro, com a graça de Deus, estamos aqui novamente para junto fazer a partilha da palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês que estão aí me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos já na presença do Senhor, agradecemos por mais um dia. Entregamos o nosso coração ao Senhor, as realidades que cada um de nós trazemos, entregamos ao Senhor com confiança. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia de hoje. O Evangelho, hoje de São Marcos, é muito bonito. O que o evangelista São Marcos conta certamente é aquilo que São Pedro contava lá em Roma. E Marcos, como ele acompanhava São Pedro, ia escrevendo tudo aquilo que São Pedro pregava lá em Roma. E Pedro contou esses dois milagres. A cura daquela mulher que tinha hemorragia, a hemorroísa, e a ressurreição da filha de Jairo, que era chefe da sinagoga em Cafarnaum. Meus amados irmãos, esse evangelho de hoje é maravilhoso. Ele vai nos falar de muitas coisas. Primeiro, a divindade de Jesus. Ele é o Senhor da vida, o Senhor da morte, o Senhor da natureza. O mar obedece, os ventos obedecem, a morte obedece, tudo lhe obedece. Ele é o Senhor. Por isso, nós temos que ter fé nesse Senhor. Porque nesses dois milagres que nós vamos ver, é a fé. Aqui o milagre dessa mulher hemorroísa é um milagre extraordinário. E depois a ressurreição da filha de Jairo, o chefe da sinagoga. Ele era judeu. Muitos judeus não acreditavam em Jesus, mas Jairo acreditou. É a fé. Porque fé não é sentimentalismo. A fé é acreditar. Eu acredito que Cristo vive em meu coração. Ele vive em nós. É na fé. Não é porque eu sinto ou não sinto Deus em mim. Se eu tenho esta ou se eu não tenho. Eu creio no que Deus diz, no que a igreja me ensina. Que quando nós estamos em estado de graça, Deus habita em nosso coração. E ponto. Não tem que ficar pensando mais nada. Se sente ou se não sente, é crer. A fé está na mente, na razão, mais do que no coração. Nosso coração pode nos enganar. Ontem nós ouvimos no Evangelho que Jesus estava do outro lado, lá na terra dos pagãos, dos Gerasenos. E lá Jesus curou aquele homem endemoniado. E agora Jesus volta, vai para o outro lado do mar, vai para Cafarnaum, aonde morava Pedro. E tinha uma grande sinagoga em Cafarnaum. E ali havia uma grande multidão em torno de Jesus. Ali no meio da multidão se aproxima Jairo, o chefe daquela sinagoga. Olha, aqui é uma parte interessante. Diz aqui que quando ele viu Jesus, ele caiu aos pés de Jesus. Está no evangelho que já vamos ouvir. Olha que bela demonstração de fé e de confiança em Jesus. Ele pede a Jesus com insistência: minha filha está nas últimas. Venha colocar as mãos sobre ela para que ela sare. Jesus sentiu a fé daquele homem e foi. Só que no meio daquela multidão foi acontecendo outras coisas que devem ter deixado Jairo muito preocupado. Apareceu aquela mulher que tinha aquela hemorragia há 12 anos. Aquela mulher sofria muito, porque diante da lei judaica, ela era impura. Era uma impureza que fala lá no livro do Levítico, no capítulo 15, no versículo 25, que diz que a mulher que tinha esse fluxo de sangue constante, diante da lei, era considerada impura. Isso era uma vergonha para ela. Ela não podia tocar em ninguém, porque se ela tocasse em alguém, diante da lei, aquela pessoa era contaminada. Era considerada como impura. Não era uma impureza moral, mas era uma impureza ritual. Era uma vergonha para a pessoa. Se ela sentasse em algum lugar, outra pessoa não podia sentar ali. Porque se a pessoa sentasse ali, ficava contaminada.
Ela não podia tocar em ninguém. Por isso que ela não toca em Jesus. Mas a fé dela é tão grande. Depois que ela já tinha gastado tudo que tinha com o médico, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela criou coragem. Criou coragem foi. Ela pensou, mas eu não posso tocar nele? Mas se eu tocar pelo menos na orla do seu manto, eu vou ficar curado. Olha que fé maravilhosa dessa mulher. Ela tocou no manto de Jesus e ficou curada. Ela sentiu na hora que o fluxo de sangue parou. E Jesus sentiu que uma força saiu dele. E Jesus para no meio daquela multidão. Imagina Jesus parado no meio daquela multidão e falava, quem que me tocou? Quem que me tocou? E Jesus fala, quem tocou na minha roupa? Jesus logo percebeu aquela mulher. Ela estava tremendo de medo. Ela achou que ia levar uma bronca de Jesus. Achou que Jesus ia dizer para ela, como que você é uma mulher impura e toca em mim? Você não sabe que a lei proíbe isso? E Jesus vê aquela mulher ali, cheia de medo, tremendo. E Jesus dizendo, quem que me tocou? E os apóstolos olham para Jesus e falam, mas Senhor, por favor, olha a quantidade de gente que está te tocando, te apertando. E Jesus diz, não, alguém me tocou, porque saiu de mim uma força. Meus amados, aqui é algo muito importante. Só sai uma força de Jesus quando nós tocamos com fé. Porque sem fé, ele não age. Jesus se aproxima da mulher e diz para ela, minha filha, a tua fé te curou, vai em paz. Eu acredito que nessa altura Jairo deve ter ficado até com raiva daquela mulher. Tinha ficado com raiva, que estava impedindo que Jesus chegasse o mais rápido na sua casa. E Jairo estava muito preocupado. E quando de repente chega alguém e diz, não precisa mais incomodar o mestre, sua filha morreu. Mas Jesus, tendo ouvido o que foi dito, disse a Jairo, não temas, crê somente. Meus amados, essa palavra para nós hoje é uma palavra-chave. Para mim, para você. Não temas, crê somente. No meio das tempestades que você possa estar vivendo hoje, no meio dos problemas de uma enfermidade, não sei qual é a sua situação que você possa estar vivendo hoje. Jesus está dizendo para você, está dizendo para mim, não temas, crê somente. Jesus olhou para Jairo e disse, vamos lá. Jairo sabia que sua filha já estava morta. Mas ele acreditou em Jesus. Imagina, Jesus chegou lá, estava aquele alvoroço, o povo chorando. Antigamente tinha as carpideiras, as mulheres que eram contratadas para chorar no velório. E quando Jesus chegou lá e viu aquele alvoroço, ele disse, ela não morreu, não, ela apenas está dormindo. Começaram a caçoar de Jesus, a zombar dele. Daí Jesus chamou os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos sempre acompanhavam Jesus. Eles estavam presentes também na transfiguração, porque na lei judaica, lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 19, no versículo 15, a lei judaica dizia que um milagre só era confirmado realmente se tivesse 3 testemunhas. Por isso Jesus chama os 3. E Jesus também queria que esses 3 presenciassem o milagre. Porque esses 3 são bastante importantes. Então, de acordo com a lei judaica, Jesus chamou os 3 e também chamou o pai e a mãe da menina, para que também eles fossem testemunhar. E ali aconteceu o milagre. Jesus pega a mão da menina, pega pela mão e chama pelo nome, Talita cum. E a menina levantou. Olha que coisa maravilhosa. Veja que quando aquele homem disseram para Jairo
Aqueles homens foram ao encontro de Jairo e disseram, que a sua filha já havia morrido. Ele poderia ter voltado para sua casa chorando. Ele poderia ter dito, Senhor, deixa para lá, paciência. Mas não, ele não desistiu, ele acreditou. Jesus falou para ele, não temas, crê somente. Meus amados, muitas vezes Deus deixa o pior acontecer para Ele poder agir. Ele deixa a menina morrer, depois Ele vai lá e ressuscita. A nossa vida também é assim. Tem coisa que a gente não vê mais saída. Parece que tudo acabou. Mas quando tudo falha, aí Deus age. Desde que a gente mantenha a fé, a confiança, a perseverança. Porque fé não é sentimentalismo. Santo Agostinho dizia, eu creio para compreender, mas eu compreendo para crer. Eu tenho fé, por isso eu estudo para entender melhor. Eu estudo para crescer ainda mais na minha fé. Pedimos ao Senhor hoje que nos dê a graça de crescermos cada vez mais na fé, na confiança. Te convido a abrir a palavra de Deus. O evangelho hoje está em Marcos 5, de 21 a 43. Rezemos pedindo o Espírito Santo que venha nos iluminar. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então acompanhou. E uma numerosa multidão o seguia e a comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensou: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou na minha roupa? Os discípulos disseram então: está vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. E a mulher, cheia de medo, tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada. Fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegava alguns chefes da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago, seu irmão, João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão? Esse choro, a criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam.
Depois entraram no quarto onde a menina estava. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje fale ao nosso coração. Ficamos com a palavra que Jesus disse a Jairo: não temas, tenha fé. Que nós toquemos em Jesus como aquela mulher hemorroísa tocou e foi curada. Que o Senhor aumente em nós a fé e a confiança. Um grande abraço a todos, que a paz de Jesus, o amor de Maria, seja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.